Bom dia a todos, todos vocês me ouvem? Mais uma vez aí no chatzinho, por favor, Ricardo, Luciana, vocês já podem abrir as suas câmeras, serem visíveis para os nossos telespectadores. Tudo bem com vocês? Muito bom dia, pessoal. Vamos começar então. Hoje nós temos um webinar muito especial, onde será apresentado os 6 motivos para Muito um bom cliente dia, comprar Rogério. Eu acho que travou do lado daí ou é do meu lado aqui o sinal com vocês? Travou o quê, Ricardo? Travou um pouquinho naquela hora que você nos deu bom dia, etc. E aí eu só estou compartilhando aqui, pode ter sido o meu sinal, desculpe. Obrigado, Ricardo. Valeu, show de bola. Sem problemas, de vez em quando pode ser que trave, pode ser a conexão de internet. Espero que todo mundo que esteja nos assistindo esteja conseguindo acompanhar bem a gente, tá bom? Vamos lá. Nosso webinar, pessoal, ele está previsto para durar 45 minutos, no máximo 1 hora. E sim, vocês poderão fazer perguntas aos nossos apresentadores utilizando o chat. A Camille, que está aqui, vai recepcionar as suas perguntas e aos nossos apresentadores, oh meu Deus, vai recepcionar as perguntas e vai encaminhar para mim, que a gente vai fazer as perguntas para eles nos últimos 15 minutos dessa apresentação. Deixa eu me apresentar, fui sem educação. Meu nome é Rogério Logeto, sou gestor de marketing do Grupo YKP, uma empresa de 33 anos de história, com muita tradição em consultoria e implementação de soluções de gestão empresarial e soluções fiscais. A YKP Consultoria ingressou no mundo das soluções fiscais em 2008 e nunca mais parou. Para poder focar nesse nicho e atender o mercado com soluções que permitiam às empresas iniciar sua jornada pela transformação digital, fundamos 2 outras empresas, a XPTA, Consultoria de Soluções de Gestão Corporativa Microsoft, e a Sysprice, uma empresa com o DNA tecnológico que oferece soluções como RPA, gestão de compras, inteligência artificial e por aí vai. Deixa eu passar para a próxima página aqui. Muito bem, dentro do mundo fiscal, a YKP oferece, como vocês estão vendo na tela, soluções para cadastro, inteligência fiscal, mensageria, obrigações acessórias, auditoria, monitoração e recuperação fiscal. E é nessa jornada precisamos ter parcerias super importantes que irão atender às suas necessidades dentro da sua expectativa. E é aqui que entra a Seidor, uma multinacional de serviços e consultoria em TI, com operações na Europa, América Latina, Estados Unidos, África e Oriente Médio. São mais de 85 escritórios em 43 países, gerando uma receita de mais de 840 milhões de dólares ao ano, com mais de 8 mil colaboradores. Passar aqui com todas essas credenciais, quero apresentar a vocês a Luciana Riesenfeld, Business Development da Seidor. A Luciana, ela tem mais de 20 anos neste mercado, sempre atuando com consultoria especializada em sistemas fiscais. E agora, deixa eu parar de falar e passar a palavra para a Luciana. Luciana, está contigo. Obrigado, Rogério, obrigado. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Quero agradecer aí a presença de vocês, né, nessa manhã. A gente vai falar de um tema aí bastante relevante, né? Como o Rogério já muito bem colocou, né, a Seidor é uma empresa de tecnologia e com soluções especializadas, né, para atender essa área. Somos o principal parceiro SAP hoje do mercado. Temos várias credenciais junto à SAP, né, bem como todas as soluções diretamente homologadas com SAP. Então, nós vamos conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito, né, dos motivos, né, de adquirir uma solução fiscal dentro do SAP, como que isso funciona, e para isso nós estamos aqui com o Ricardo Rocha, que é o nosso especialista que vai conduzir essa apresentação, tá? Mais uma vez agradeço imensamente, vamos estar à disposição aqui para responder as perguntas, e vamos passar aqui, eu vou pedir para o Logueto passar um videozinho de 1 minutinho, para mostrar um pouco para vocês de quem é a Seidor.
Legal, eu vou iniciar aqui, só confirma se está saindo o áudio, tá, Lu? Ok. O mundo vive uma aceleração tecnológica sem precedentes, onde as organizações e as pessoas estão buscando mais qualidade para as relações humanas. A Seidor é uma consultoria global que promove a transformação das empresas, unindo as oportunidades apresentadas pela tecnologia ao seu conhecimento em negócios. Temos mais de 40 anos de história focados no valor humano, liderados por mais de 6.000 profissionais em mais de 40 países, com um único propósito: humanizar o mundo por meio da tecnologia. Estamos presentes em nossos clientes, levando uma proposta de valor abrangente e diferenciada, transformar seus negócios por meio da tecnologia. Com nossos parceiros evoluindo juntos e desenvolvendo novas soluções e produtos. Na área de talentos, ajudamos no desenvolvimento dos profissionais de hoje e de amanhã, sempre presente com a tecnologia e, além dela, com as pessoas, onde reside o verdadeiro espírito transformador, presentes para transformar os modelos de negócio e definir como torná-los realidade, inovar aplicando as novas tecnologias, se conectando com os ecossistemas de startups, conectar mais e melhor com os clientes, promover o talento através de experiências que facilitam a atração e a fidelização, gerenciar os negócios de forma abrangente e inteligente, criando um mundo mais sustentável, competir por meio de dados e informações para tomar decisões com mais rapidez e eficiência, estar na nuvem, ganhando mais flexibilidade e transformando aplicações através de um ambiente cloud, aumentar a produtividade e a colaboração de qualquer lugar, a qualquer hora, gerenciar a tecnologia de forma eficiente e planejada. E estar totalmente protegido, cuidando dos dados, sistemas e da reputação como empresa. Somos ativistas do desenvolvimento social e do talento, respeitando a gestão ética e os direitos humanos. Na Seidor, acreditamos no poder das pessoas para alcançar um futuro muito presente e demonstrar que é possível humanizar o mundo por meio da tecnologia. Isso, muito bom. É isso, né? Acreditamos muito na tecnologia como um pilar aí de sustentação para a gente poder mudar, né? Ou ajudar as empresas, né, a transformar suas realidades. Bom, passo agora então a palavra, gente, para o Ricardo. Ele vai conduzir aqui a apresentação. Com você, Ricardo. Ricardo, você está sem áudio, Ricardo. Obrigado. Obrigado, viu, Luciana? Obrigado. E é importante estar aqui, né? Dar um bom dia, primeiramente, a todos aqui presentes. Meu nome é Ricardo Rocha, eu atuo na área fiscal, né? Durante muitos anos, foram basicamente mais de 30 anos aí voltados, né, com uma sólida experiência em empresas de indústrias, né, empresas de varejo, empresas de telecom, enfim. E hoje meu objetivo é compartilhar um pouco dessa experiência com vocês sobre uma perspectiva de uso de uma solução embarcada, né? Hoje a nossa pauta é falarmos aqui das principais vantagens, né, de implementação de uma solução dentro do próprio SAP. E eu vou compartilhar um pouco dessa experiência. A minha formação, eu venho tanto da parte dinâmica, né, vamos dizer assim, eu venho também da área tributária, né, gestão tributária, pela FPCAF, enfim, sou bacharel em Direito, enfim, e hoje, conforme eu falei, eu vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Poderia seguir, por gentileza? Ô, Ricardo, desculpa aí, deixa eu acertar aqui, que você já se apresentou, né? Eu passo esse ou mantenho aqui, Ricardo? Pode voltar um pouquinho, por favor, Rogério? Voltar, desculpa. Sim, a ideia ali foi me apresentar melhor para vocês, né, através daquelas informações que eu compartilhei. E agora, né, durante a nossa rotina aqui, durante esse período, eu vou falar um pouco, né, também, né, da minha apresentação, né, pessoal. Vou mostrar aqui algumas empresas por onde eu trabalhei. A ideia é compartilhar um pouco dessa experiência com vocês.
Nós vamos trazer algumas referências também relacionadas a cases, né, de sucessos, né, empresas que atualmente utilizam a nossa solução embarcada e quais são as suas principais vantagens, e vou trazer algumas informações relacionadas à questão, né, dos 6 motivos, né, de utilizar uma suíte aí durante o ano de 2024 dentro do próprio SP. Na sequência, eu vou mostrar um slide com o fluxo de uma jornada de apuração fiscal, cujo objetivo é justamente mostrar a aderência do nosso produto em face, né, da utilização de uma solução embarcada dentro do SAP. Depois eu falo um pouquinho também da parte de Fione, né, da parte analítica, com indicadores e etc. E trago também um pouquinho de alguns insights da forma como a gente atua em relação à entrega, né, a estratégia que nós adotamos em relação à estratégia de implementação de projetos. E finalizo aqui a minha missão falando um pouquinho também sobre suporte, né, e manutenção, né? Então, nós estamos aí diante de um cenário bem complexo, né, no país, acompanhando, né, as alterações legais e também antecipando, né, acompanhando aí as questões relacionadas à reforma tributária. Então, nós vamos aproveitar aqui e falarmos um pouquinho também disso para vocês. Por favor, Rogério. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Mas antes disso, Ricardo, eu vou pedir uma gentileza para a Camille, que está aqui comigo. A gente queria conhecer um pouquinho a realidade de vocês e da empresa de vocês, tá bom? A Camille vai soltar uma pesquisinha que a gente vai fazer. São 3 perguntinhas, é rápido, tá bom? Vai aparecer uma telinha na frente de vocês, vocês respondem. Na última tela, que são 3 perguntas só, como eu disse, na última tela tem um botão de enviar. Se por acaso você estiver usando um smartphone, não vai aparecer na tela. Você vai ter que entrar no chat do Teams, no seu smartphone, e a pesquisa está lá no chat do Teams, tá bom? Camille, por favor, deixa eu colocar aqui. Mais para frente, Ricardo, tudo bem aí? Muito obrigado, Rogério. Bom, meu nome é Ricardo Rocha, né? Aqui é a minha formação tanto acadêmica quanto profissional, empresas como Coca-Cola, Claro, enfim, hoje eu atuo como arquiteto, né, de soluções aqui na Seido. Hoje o meu objetivo, conforme eu citei, é compartilhar, né, um pouco dessa experiência sobre uma visão de utilizar uma solução fiscal embarcada no SAP. Então, conhecendo um pouco, né, desse dia a dia, dessas dores, eu vou trazer para vocês aqui os principais pontos que podem levá-los a tomar uma decisão em relação a utilizar a solução fiscal, né, a Suite Fortex da Seidor. Por favor. Bom, aqui o objetivo, conforme eu citei, é trazer alguns cases, né? Esse é um ponto muito importante quando a gente fala, né, de complexidade no país, a experiência nossa em relação tanto ao mercado quanto a também relacionamento com outras empresas. Nós temos aqui atualmente mais de 600 bilhões, eu vou falar imposto aqui só para facilitar aqui a discussão junto com vocês, mas são mais de 600 bilhões de reais para mais de 300 clientes, né, empresas como um todos, são mais de 15 mil, né, CNPJs. O objetivo aqui é mostrar, trazer empresas como referências para vocês, como Vale, VLI, Localiza, a própria CEMIG, MS, Danone, GRU, Airpart, enfim, qual que é o meu objetivo? É mostrar para vocês a variação, né, de segmentos, né, para os nossos mais variados segmentos, atendendo a toda essa complexidade. Basicamente, nós temos clientes espalhados aí por todo o país que utilizam, né, vários módulos, né, na nossa suite Fortex como um todo, e hoje eu vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Aqui nós temos empresas de segmento, né, de alimentos, empresas de óleo e gás, empresas de varejo, empresas de serviço, e tudo isso traz toda uma experiência aí para o dia a dia, né, de utilização de uma solução fiscal com foco nas apurações e gerações das obrigações acessórias. Então, caso posteriormente, né, vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais, a gente pode estar, né, destacando, indicando para vocês um pouquinho dessa experiência aí com os nossos clientes.
Pode seguir. Bom, sobre o nosso portfólio, né? Nosso portfólio aí de produtos, esse é um ponto importante. Nós temos basicamente soluções SAP, né? Voltadas tanto para S/4HANA, tá? Como também para soluções cloud. Então, hoje a nossa pauta é falarmos do módulo fiscal, né? Que faz parte aí da Suite Fortex como um todo, tá? Dentro desse módulo fiscal, nós temos aí diversas funcionalidades para contemplar principalmente, né, toda a parte de apuração, de impostos, gerações de obrigações acessórias, mas na Suite Fortex como um todo, nossa solução ela traz também, né, outras funcionalidades, outros módulos voltados especificamente para automatizar a parte de inbound, né, que trata aí, eu vou trazer alguns detalhes maiores para vocês na sequência, mas o módulo de IVA para auxiliar a área de suprimentos, né, principalmente com, vamos dizer assim, inteligências voltadas a esse tipo de automação, cálculo de conteúdo de importação, MDFE e CEFEM, por exemplo. E dentro da nossa, vamos dizer assim, dentro do nosso universo cloud, nós temos também aí uma solução Fortex Cloud com diversas funcionalidades. Caso vocês também tenham interesse, ela atua de uma forma diferente, né? Aqui eu tenho uma solução on-premise e aqui uma solução fiscal voltadas para essa parte cloud. Poderia seguir, por favor? Bom, aqui o objetivo é mostrar para vocês um pouco sobre a arquitetura da solução. Esse é um ponto muito relevante, muito discutido, e aí eu trago todas essas informações aqui para vocês. Nossa suite Fortex On-Premise, ok? Ela é capaz de atender aí a todas as versões do próprio SP, seja no ECC, seja no S4, com utilização do banco de dados HANA, enfim. Então, nós temos aqui, obviamente, né, toda a estrutura, né, utilizada na parte standard, como módulos específicos de FI, CO, SD, enfim, atendendo aí a toda essa parte, essa questão de localização, Brasil, ok, através das determinações de impostos, etc. E aqui ao lado nós vamos instalar a nossa suite Fortex dentro do próprio banco de dados do SAP, para que a gente possa disponibilizar para vocês, tá, gente? Isso é um ponto muito relevante. Tanto as soluções fiscais, de inbound, de FCI, próprio IVA, ALT, MDFE, que são alguns exemplos, cujas informações serão recuperadas em tempo real, sem utilizar nenhum tipo de carga de dados, de um modo geral, como também qualquer tipo de interface. Então, aqui a gente consegue melhorar, né, melhorar o compliance das companhias e diminuir um pouco as dores, né, nesse processo com outras soluções de legado fiscal. Ok? Aqui, no que se refere a essa parte de internet, né, a gente sabe que dentro do dia a dia da área fiscal, nós temos também algumas funcionalidades, né, para captura ou emissão de documentos fiscais. Então, a Seidor hoje, ela atua aqui de várias formas, e aqui eu mostro essas opções para vocês, e também com a nossa mensageria desenvolvida aí, né, dentro de uma tecnologia chamada Orbit, onde nós vamos atuar e auxiliar vocês tanto na emissão como também na captura de informações, seja em Cefaz ou até mesmo em prefeituras, e em alguns casos a gente consegue também utilizar a nossa inteligência para transformar as informações cujas a gente recebe via e-mail, para transformar isso através de um arquivo XML e etc. Ok? Próximo, por favor. Sobre a suite Fortex como um todo. Aqui eu trago para vocês, né, um pouquinho dos principais motivos para uma solução fiscal embarcada no SAP. A gente falou lá, utilizou inclusive o número 6, né? Então aqui eu trago alguns exemplos para vocês e eu vou falar um pouco mais sobre a suite Fortex como um todo. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui uma espécie de uma mandala, cujo atendimento, né, ela é da suite como um todo, mas ela pode ser adquirida em tempo de negociação por
atuações de módulos, ok? Então, eu tenho hoje aqui o módulo fiscal, foco, apuração de impostos e principalmente, né, auxiliar vocês nas gerações, né, das obrigações e demais controles voltados aí para o compliance. Aqui nós temos o módulo de inbound. O módulo de inbound, basicamente, eu acho que vocês aqui, né, da área fiscal já conhecem aí de muito tempo, de longa data. A gente tem aqui um módulo de inbound, cuja necessidade é, primeiramente, capturar essas informações, seja em Cefaz, né, Secretaria de Fazenda, seja através de prefeituras que disponibilizam, né, essas informações. Com base nessas informações, nós temos aqui diversos recursos, como, por exemplo, primeiro, capturar esses dados, trazer para dentro de casa, né, apresentar através de um monitor e seguir com toda a padronização, com toda a automatização desses processos. Então, a forma como é necessário, ou isso é lançado, emitido dentro da companhia, a gente vai trazer uma série de melhorias para justamente automatizar o registro dos documentos fiscais para vocês. Isso traz diversos, né, benefícios, obviamente, e principalmente garantindo a qualidade das informações que são imputadas, né, com reflexos diretos, tanto na parte fiscal. Nós temos um módulo específico também de outbound, né, então, independente do modelo, como o documento fiscal em si é emitido, é uma nota fiscal de serviços, é um documento fiscal emitido em Cefaz, independendo do seu modelo, enfim. Então, nós temos todas as informações necessárias para que a gente faça essa comunicação, né, com esses órgãos competentes, gera os documentos e integra com o próprio SAP. Aqui, nós temos também outros módulos, tá? Diversos módulos, MDFE, próprio cálculo, né, de conteúdo de importação também é um ponto muito relevante, né, ou seja, essas informações para que vocês possam calcular qual que é o conteúdo de importação, de que forma que a gente pode rastrear esses dados dentro do próprio RP, a gente traz aqui e apresenta através de vários relatórios, de formas que a gente tenha tudo isso integrado com o módulo da EFCI. Temos o módulo de CFEM específico, voltados para a parte de mineração. Automação também é muito importante, né? Uma forma de colaborar com vocês na forma de determinar, né, de que forma automática, né, como que a gente consegue agregar junto a vocês no processo de dia a dia a determinação automática dos IVAs. Então, a gente entra com uma inteligência fiscal, configurações, né, que são feitas dentro da nossa base para justamente melhorar esse tipo de processo de determinação que acaba, vamos dizer assim, impactando diretamente nos custos, né, e também na determinação fiscal dentro da empresa. E aqui, por fim, não menos importante, nós temos a parte de módulo de automação da parte analítica fiscal. Então, para você, caso vocês utilizem aí tecnologia do Fiori, a gente consegue criar, né, diversos indicadores para que justamente nós façamos uma espécie de gestão à vista, tá? Através de diversos indicadores, enfim, utilizando aí, conforme eu citei, o próprio Fiori, para que vocês tenham uma realidade diferenciada com quem mais experiente, com quem tem mais experiência em relação a isso, ok? Então, aqui são os diversos módulos, a solução, conforme eu citei, ela é completamente integrada. Em tempos de projeto, vocês podem também escolher, tá, pela aquisição por módulo, tá? Enfim, isso é uma decisão que fica a critério de vocês. E aqui, no que se refere principalmente, tá? Os principais detalhes que eu vou citar aqui voltados para o fiscal. Nós temos a apuração fiscal completa, né? Tanto da parte federal, estadual e municipal. Então, a gente sabe de toda a complexidade, né? De todo o conjunto de obrigações, não só em relação à obrigação principal, quanto à obrigação acessória.
Basicamente, nós temos clientes aí no que se refere à parte estadual, localizados em todo o país, esse é um ponto muito importante, exceto, salvo engano, no Acre. Nós temos muita experiência, principalmente naquilo que se refere à SPED fiscal, né, FD, ICMS, PI, enfim, nós sabemos que muitos estados ainda exigem, né, obrigações complementares, a gente tem muita experiência em relação a isso, e a parte municipal são alguns pontos, né, importantes, né, algumas informações que cabem, né, a gente dividir aqui com vocês, mas a parte municipal, uma grande dor, né, que a gente identifica é a necessidade de gerar aqueles arquivos municipais relativos à contratação de serviços de prestadores, né, dentro de vários municípios. Então, a gente consegue também, obviamente, que a gente tem todo um processo de apuração desses ISS retidos com base nessas informações sobre serviços contratados. Esses arquivos, eles podem ser gerados de acordo com a disponibilidade de cada prefeitura. Basta que a gente tenha à nossa disposição, caso não tenha ainda desenvolvido, mas que tenhamos o layout para que a gente possa garantir a entrega para você. Esse é um grande ponto, né, um grande diferencial em relação à apuração fiscal, com diversos relatórios, várias rotinas ágeis, totalmente diferente com a experiência que eu tive com outras soluções fiscais. Isso proporciona, né, quando a gente fala do módulo fiscal, é importante a gente citar, isso proporciona para vocês trabalhar sem utilizar nenhum tipo de carga ou interface de dados do seu ERP, do seu movimento transacional. Ou seja, a empresa comprando, a empresa vendendo, contratando, prestando serviço, independente das modalidades, matéria-prima, insumos, etc., etc., o próprio SIAP, enfim, em tempo real, essas informações serão apresentadas dentro da nossa solução, melhorando principalmente essa questão de segurança, de compliance e principalmente a base de informações que serão utilizadas dentro do módulo, tanto para apurar quanto para seguir ali o seu processo no dia a dia. Então, informações em tempo real, acabou D mais 1, X mais 1, enfim, as informações são apresentadas, proporcionando uma nova experiência com informações do dia a dia. Então, vocês terão aqui uma série de relatórios e funcionalidades para que justamente nós possamos mostrar para vocês esse diferencial em relação a uma solução embarcada. Eu citei, né, a gente acabou comentando aqui sobre a questão de dispensa, né, de uso de interfaces, né, eu tenho aí vários concorrentes ao longo do tempo, né, no mercado, a gente sabe a preocupacidade que isso traz, né, muitas vezes uma equipe que tem que estar focada para garantir que a área fiscal, ela passa a ter as informações para que ela possa ali seguir o seu trabalho, tanto de apuração quanto da geração das obrigações acessórias. E aqui a gente tem a dispensa em relação a isso, por conta de se tratar de uma solução embarcada. E o mesmo, né, ocorre em relação ao item 4, onde a gente cita aqui para vocês, a gente traz melhor essas informações com a eliminação de qualquer processo de carga, evitando aí a duplicidade do seu banco de dados, ou seja, né, no caso de uma ECD, por exemplo, né, uma vez que a empresa tem a movimentação contábil dentro do próprio ERP, essas informações são apresentadas em tempo real. Você não precisa fazer a carga, quando a gente fala de carga, de obrigações com um alto, vamos dizer assim, volume, né, de transações, essa questão de cargas, ela traz uma certa complexidade para a área fiscal. Em relação ao item 5, gente, acho que é um grande ponto para ser destacado. A gente vive atualmente aí um grande debate, né, em relação à automação, em relação à reforma tributária. Nossa solução, ela tem um grande diferencial que a gente pode apresentar para vocês, que é automatizar os processos, principalmente de apuração de impostos, ou seja, substituindo, né, a utilização de planilhas eletrônicas, controles paralelos, onde as informações podem ser obtidas em tempo real do próprio ERP,
tá certo? Então, por exemplo, né, um exemplo aí muito importante de ser citado, né, a apuração de PIS e COFINS, né, sobre faturamento, a própria apuração de imposto de renda e contribuição social. Esses processos, né, até mesmo o ICMS, né, embora a gente tenha lá, vamos dizer assim, livros, né, já no padrão, com bastante recursos, no caso do PIS, COFINS e IRCS que eu citei, normalmente aqui a realidade é um pouco diferente, né, aí vocês vão me corrigir se eu estiver errado, mas basicamente, né, informações oriundas de documentos, informações oriundas de movimentação contábil, de que forma que a gente pode fazer para automatizar esses cálculos para vocês. No caso, né, das apurações de PIS e COFINS, por exemplo, a gente, por se tratar de uma solução dentro do SAP, a gente consegue oferecer esse processo de automação dentro de uma aquisição, seja em 2024 ou em 2025, em si, para que a gente possa melhorar, né, a agilidade da área fiscal na hora de apurar. O próprio sistema ele é capaz de fazer a leitura dos documentos e também complementar com informações que são oriundas da própria movimentação contábil. Então, vocês passam a ter relatórios, onde é possível fazer o drill down dessas informações e seguir aí todo o processo de apuração do PIS e COFINS, por exemplo, substituindo aí controles paralelos. No caso do imposto de renda e contribuição social, é importante a gente falar sobre isso, né? Eu, durante anos na área fiscal, 99% das empresas que eu trabalhei, eu atuava, né, com Excel, né? Aí chegava até lá aí para depois fazer lá a escrituração dos impostos, enfim. Então, aqui, qual que é o objetivo? Primeiro, sentar junto com vocês, entender qual que é a herança, né? Qual que é a riqueza que a gente consegue utilizar do próprio SAP, né? Ou seja, o que é plano de contas, né? Qual que é a estrutura de balanço, enfim, para que a gente possa fazer, né? Obviamente, comparações, né? E até mesmo a associação com as tabelas, né, do próprio plano de contas referencial, ou tabelas dinâmicas da SF, enfim. Então, a gente tem transações para que a gente possa, de uma forma muito otimizada, muito acelerada, fazer esse trabalho. Uma vez feito isso, por exemplo, quando a gente fala em automações, etc., a própria ECD, ela melhora bastante, né, o tempo de geração e o processo aí para que vocês possam validar esses dados. O mesmo ocorre também quando a gente fala em automatizar processos, ter aqui PIS, COFINS, eu falei de imposto de renda, etc. Mas uma vez que a gente define, a gente cria estrutura, né, no que se refere à parte de diretos, de que forma que a gente pode chegar até um LAIR? Obviamente, a gente trabalha com base nas informações de uma espécie de uma DRE fiscal, o objetivo é chegar no LAIR, ou seja, vamos trabalhar com as informações contábeis em tempo real, estruturar essa DRE fiscal, receitas, deduções, etc., etc., para chegar no LAI. Chegamos no LAI, buscando o saldo em tempo real do próprio SP, do SAP, ok? A parte de Elalu e Elax, né? Então, toda essa parte de Elalu, de parte A, parte B, controle de saldo da parte B, enfim, a gente tem uma série de recursos, ou seja, a gente consegue buscar as informações direto do IP, ok? Ou possibilitar a vocês fazer o lançamento dessas informações, de forma que elas repercutirão de forma automática, né, dentro desse dia a dia, desse processo, né, adição, exclusão, deduções, né, tem prejuízo fiscal, qual que é o valor do prejuízo, tem reduções, deduções, enfim, a gente segue toda essa política, tá, em termos de legislação, para justamente a gente chegar até o valor apurado quando devido, tanto para IR quanto para SS para vocês. Então, existe uma série de funcionalidades, é uma solução bem dinâmica, bem robusta, capaz de trazer um cenário de automação para vocês, ok? No caso de ICMS, mesmo cenário, as obrigações elas estão ligadas, basicamente, uma vez que você faz, que executa a rotina de apuração, no caso da FD-REINF também, eu trago aqui vários exemplos. Uma vez que a gente apura,
né? Os impostos retidos na fonte, nós temos transações que a gente tem que executar, ok? Para que a gente possa trazer quais são as informações de imposto de renda retido na fonte, ISS, eu chamo de PCC, tá, gente? Se vocês me permitem aqui, o PIS, COFINS, contribuição social, enfim. A gente faz todo esse trabalho, chega no valor a recolher com base nesses dados, uma vez que essas rotinas, elas são realizadas no dia a dia, a gente consegue, por exemplo, gerar lá a FD-REINF de acordo com os seus eventos. Então, Ricardo, pois não. Ricardo, desculpa te interromper, eu estou achando que eu pisei na bola nos slides. Você é para ir para frente ou você ainda está nesse slide? Não, aqui eu já estou finalizando e a gente segue aí de acordo com o nosso planejar, tá bom? Falando um pouquinho sobre as obrigações. EFD-REINF, ok? De forma integrada, o trabalho já foi executado no momento da apuração e as transmissões, elas ocorrem de forma automática. Em relação ao item 6, é um ponto importante, a gente tem uma equipe que faz todo o acompanhamento das últimas alterações legais, a gente garante a atualização do nosso produto pelo nosso time de especialistas, sem que isso seja cobrado de vocês e nenhum custo adicional, tá ok? Então, esse é um ponto também muito importante, que a gente libera a request, faz a atualização, acompanha vocês, para que vocês não tenham impacto disso no dia a dia. Por favor, Rogério. Bom, sobre o fluxo da jornada de apuração fiscal, aqui, gente, o objetivo é mostrar um pouquinho, tá? Se puder passar um pouquinho, Rogério, a aderência do nosso produto em cada uma das atividades, vamos imaginar, né, de um fechamento mensal de vocês, tá? Então, aqui, vocês visualizam aí, né, o Fortex, né, indicando para todas as atividades diversas funcionalidades que ele pode ofertar para vocês dentro desse fluxo e dentro dessas melhorias, né, e até vantagens que eu acabei de citar. Então, a gente tem o RP como base das informações, nós vamos incluir dentro de um escopo tanto a parte de agenda tributária, vocês passarão a ter diversos relatórios para validação, enfim, possibilidade também de manutenção de dados e documentos, apurações dos impostos. Então, existem várias rotinas, várias etapas, né, que compreendem aí tanto a parte de diretos, indiretos, detenções, cálculos, né, automações, rotinas de fechamento, monitores de conciliação, que garante aí o contábil fiscal, possibilidade de fazer também a geração automática de diversas guias com alguns diferenciais, compensação, atualização, a própria contabilização, que é o momento que a gente faz o endereçamento para o financeiro, dentro do módulo específico, né, de geração de obrigações, conforme nós temos aí tanto dentro do universo de SPED, a parte de ECD, ECF, FD, a própria REINF que eu citei, SPED fiscal e demais obrigações. E temos também aqui a conexão, né, que conforme eu citei também, relacionada ao envio desses eventos de forma automática. Aqui nós oferecemos também para os nossos clientes um monitor. Esse monitor ele atua como uma espécie de um repositório desses dados com diversas funcionalidades, inclusive com a possibilidade, né, de fazer o upload dos recibos, de guias, e o próprio monitor ele atualiza ali o status através de cores para vocês. E por fim, não deixando por último, nós temos essa parte de dashboards, né, que são indicadores voltados aí para o desempenho, para o monitoramento e gestão dos entregáveis aí do seu time fiscal. Poderia seguir? Bom, aqui a parte analítica é um ponto também muito importante, né, conforme eu citei agora há pouco. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês de indicadores, controle dos tributos, de alterações e uma série de outras evoluções históricas, enfim, que são utilizando aí, vamos dizer assim, toda a nossa tecnologia no Fiori. Então, isso faz um grande diferencial e caso vocês já estejam, né, dentro do S4, a gente consegue também avançar em relação aos dashboards inteligentes. E
pouquinho aqui por fim, tá, gente? Acho que são os pontos principais. A gente tem um período aqui. Falar para vocês rapidinho sobre manutenção, suporte. A gente tem uma equipe de sustentação voltadas aí para a área fiscal, com profissionais com formação multidisciplinar, com muita experiência, né, na área. A gente também tem aqui um suporte de uma espécie de SANS, né, fiscal, com um atendimento, né, mais consultivo para vocês. E em relação ao suporte, né, de manutenção, todas as alterações elas são acompanhadas. Qualquer alteração legal do produto em face da alteração legal, a gente garante essa entrega para vocês, a gente libera uma request, enfim, faz essa atualização junto com vocês. Nós temos também incorporação de novas funcionalidades, de acordo com o escopo contratado, naquele que a gente trata como melhoria, e um canal, né, um serviço de Service Desk para que vocês possam fazer a abertura. Em relação ao mercado, de forma que eles avaliam a nossa solução, com seus SLAs aí previamente definidas, a última avaliação que tivemos numa escala de 0 a 5, a menor nota foi 4,8. Então, a gente tem uma equipe dedicada que acompanha as principais mudanças e sinaliza para vocês para que a gente possa seguir aí a atualização do produto em face às alterações legais. Por favor. Rogério, passo a bola para você, meu amigo. Show de bola, muito obrigado. Espero que vocês continuem me ouvindo bem. Queria agradecer muito o Ricardo, muito a Luciana. Nós vamos entrar agora na parte das perguntas e respostas. Recebemos várias perguntas aqui no chat, mas ainda dá tempo de você fazer a sua, tá bom? E eu queria só explicar uma coisinha. Deve ter gente perguntando, poxa, a Seidor fez essa apresentação super legal, o Ricardo conhece bastante, né? Por que a YKP, onde a YKP se encaixa nisso? Como eu falei para vocês, a YKP está no mundo fiscal desde 2008, temos muitos anos de implementação e nós fazemos parcerias com empresas que a gente chama fabricantes de soluções fiscais, como é a Seidor. Uma empresa super reconhecida mundialmente. Nós somos implementadores das soluções. É por isso que nós estamos aqui, por isso que nós convidamos a Seidor para apresentar aqui no nosso espaço, tá bom? Vamos para a primeira perguntinha? Deixa eu colocar meus olhos aqui. A primeira pergunta veio da Bárbara. A Bárbara está perguntando como funciona o suporte da Seidor para uma solução fiscal embarcada se o SAP na minha empresa está instalada fora do país? Não tem problema, tá? Em relação a isso, nós temos muitos clientes, né, com localização fora e dentro do país. Obviamente que essas regras, né, tributárias são aplicáveis à localização Brasil. A gente faz esse acompanhamento e sinaliza, desculpe, para o seu time fiscal tributário no país em face dessas alterações. Ou seja, vocês não ficam na mão e nós temos um serviço também complementar, né, que trabalha aí nessa sustentação, justamente para fazer um grande diferencial para vocês. Show de bola. A segunda, mas antes da segunda pergunta, eu vou pedir para a Camille, que está aqui comigo, para ela soltar a segunda pesquisa. A segunda pesquisa vai avaliar o que vocês acharam deste webinar, o que vocês acharam deste conteúdo, se vocês estão... se vocês querem um contato nosso, tá bom? É uma pesquisa de avaliação. Da mesma forma que eu falei da primeira, quem estiver usando smartphone tem que ir lá no chat para responder, tá bom? E são só 3 perguntinhas. Vamos para a segunda pergunta. Veio do Fabrício. A solução atende aos benefícios e requisitos fiscais de segmentos de negócios específicos? Sim, obviamente, né, que quando a gente fala em relação a benefícios, incentivos, regimes especiais, é importante a gente observar, né, que existe a J1B Tax, né, do próprio SAP, que vai atender uma parte dessas particularidades, mas naquilo em que for necessário fazer o cálculo de forma anual, né? Vou dar um exemplo: créditos presumidos, outorgados, onde é preciso, né, utilizar as informações tanto de entrada, saída e através de um cálculo, você fazer
ter esse cálculo desses benefícios com reflexos, obviamente, tanto no processo de apuração, como também na demonstração, né, nas obrigações acessórias. A gente tem muita experiência, são mais de 500 fórmulas de cálculo que a gente pode proporcionar para vocês, tanto em transações standard, como também inserir algo, um diferencial, uma vez identificado em tempo de projeto. Tá? Então, temos sim muita experiência em incentivo, em benefício, em regime especial. A gente faz esse trabalho de leitura para que a gente possa seguir esse trabalho com muita qualidade. Show, obrigado, Ricardo. A próxima pergunta veio da Evelyn. A Evelyn está perguntando: a solução permite customização de relatórios? Sim, nós temos sempre essa possibilidade, né, de ponto de vista de agregar e adicionar alguma coisa para os nossos clientes, mas o padrão são diversos relatórios que a gente pode oferecer para vocês utilizando nossas transações standard, então não haverá nenhum custo adicional, nenhum incremento para vocês. Relatórios de notas fiscais, relatórios de apuração de CMS, possibilidade de fazer drill down, por CFOP, por tipo de registro, enfim. Então, esses relatórios, muitas vezes, você consegue acessar, ter ali uma composição analítica, com a possibilidade de utilizar todas as LVs do SAP. Então, são vários outros relatórios, vamos dizer assim, numa visualização um pouco diferente, mas caso seja necessário um desenvolvimento conforme a sua necessidade, a gente senta, faz uma espécie de especificação e consegue sim atendê-los em relação a esses desenvolvimentos. Legal, Ricardo. Valeu de novo. Vamos lá. Próxima pergunta. Oi? Imagina, pode seguir. A próxima pergunta veio da Laura, tá? A Laura está perguntando: o sistema já está sendo preparado para atender as mudanças que virão com a reforma tributária? Boa pergunta. Recentemente a gente participou de um grande evento, né, onde 90% dos fóruns, vamos dizer assim, foi falado acerca sobre isso. Tá? Nós aqui como Seidor, a gente tem muito contato direto com a própria Receita Federal. Então, existem muitas coisas ainda para acontecer. Existirá também um período em que, basicamente, né, a gente espera que tanto a área fiscal, né, quanto outras áreas passarão por um longo momento, né, em relação às apurações, às obrigações acessórias, mas, obviamente, que a gente está acompanhando. Uma vez que for definido aí em relação aos layouts, né, das obrigações por parte dos entes, né, responsáveis, nós vamos também promover as alterações em relação ao produto, tanto ao que vem novo, quanto em relação ao que é utilizado ainda. Então, ainda falta muita discussão, né, tem a questão dos dois grupos, enfim, né, tem uma especificação aí mais hoje voltada para a parte principal, e assim que tivermos um posicionamento por parte, por exemplo, da Receita Federal, da Cefaz, municípios, enfim, a gente vai atualizar o nosso produto e também colaborar com vocês. Show de bola. Ricardo, mais uma pergunta. Essa veio da Daniela. Ela está perguntando: como funciona a J1 Betax nesta solução? Eu acho que é automatizado? Boa pergunta. Nós temos a solução cloud que pode auxiliá-los, né, apoiá-los em relação a J1 Betax. Para a nossa solução on-premise, até por uma questão de política, né, daquilo que a gente pode utilizar das melhorias, né, dentro de informações dentro do SAP, a questão da J1 Betax, ela fica a critério de vocês, tá? Isso é o funcionamento da nossa solução standard, naquilo que a gente está aqui hoje conversando sobre o on-premise. Porém, caso seja necessário, tempo de projeto, fazer algum desenvolvimento para apoiá-los, a gente entra também com esses recursos para complementar as informações de J1 Betax. Por quê? Porque a nossa solução, ela lê as informações da forma como elas já foram geradas, com base nessas parametrizações. Um exemplo, a forma como o documento fiscal é lançado, uma nota fiscal de compra de matéria-prima, de contratação de serviço, essas questões de
cadastros, né, de grupos de impostos, da forma como eles serão escriturados, eles vão seguir as regras da J1B Tax, e o mesmo também nesse processo de precificação, de definição de documentos fiscais, de faturamento, enfim, eles também vão utilizar esses recursos da J1B Tax. Então, a gente vai fazer a leitura, ou seja, a gente entra basicamente após essas informações estarem geradas. E no cloud, não. Né, até ir por outras tecnologias da própria SAP, né, em relação a empresas que não utilizam, a gente pode ofertar para vocês aí alguns complementos, mas aí seria outro módulo, nosso módulo fiscal voltado para a solução cloud, não seria essa versão on-premise que eu passei o dia aqui conversando com vocês. Show de bola, obrigado, Ricardo, de verdade, obrigado a todos. Eu vou fazer um comentário aqui que o Rafael perguntou se poderia enviar a apresentação por e-mail. Todos vocês, hoje, no mais tardar, amanhã de manhã, vão receber um e-mailzinho nosso com um link que vai ter uma landing page com a gravação deste webinar e mais esse PPT que vocês acompanharam aqui conosco, tá bom? Eu quero agradecer de verdade o tempo de vocês, já chegamos no nosso horário. Em nome da YKP, 33 anos de mercado, consultora e implementadora de soluções fiscais, temos uma tremenda parceria com a Seidor, e vou passar aqui, Luciana, Ricardo, para vocês mandarem um abraço para os nossos internautas. Obrigado, pessoal, obrigado mais uma vez aí pela presença, né, de vocês, pela participação, né, para a gente é um prazer estar aqui, né, compartilhar essas informações e responder aí as dúvidas, e estaremos à disposição. Ok? Perfeito, Obrigada. Luciana. Perfeito, quero usar, né, das palavras da Luciana, os mesmos agradecimentos. Nós vamos compartilhar os dados com os nossos contatos. Caso vocês tenham interesse, também ficamos à disposição, ok? Rogério, parabéns também aí pelo trabalho e estamos juntos. Parabéns para você que fez essa apresentação com conhecimento e paixão. Um abraço a todos, até o próximo webinar. Até mais, tchau, tchau. Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.